Olá, seja bem-vindo à nossa aula 6 do curso SPSEX Preparação. Vamos começar? Para essa aula, nós vamos fazer uma revisão bem rápida a respeito de vetores. Vamos definir vetores, vamos falar também da multiplicação de um vetor por um escalar, também a soma de vetores e também projeção de vetores. Vamos começar? Vetores. Muitas grandezas na física necessitam não somente do seu valor numérico, que é o que nós chamamos de magnitude ou módulo, mas também de uma orientação no espaço. São as chamadas grandezas vetoriais. Uma grandeza vetorial, então, ela é representada por um segmento orientado de reta, tá certo? Tendo aí uma origem O e uma extremidade P. Geralmente utilizamos aí uma letra do alfabeto latino mesmo, tá certo? Com uma setinha logo acima, tá? Podendo ser maiúsculo, podendo ser minúsculo, sem problema nenhum. As grandezas que não precisam de orientação no espaço são as chamadas grandezas escalares. Basta somente o valor numérico, tá certo? Para ter uma completa definição dessa grandeza. Por exemplo, aí olha, temperatura, tá? Bom, aqui nós temos então uma grandeza vetorial V, tá certo? Podemos pegar essa grandeza vetorial e multiplicar por um número escalar, por um número, tá certo? Por exemplo, vamos pegar esse vetor V e multiplicar ele por 2. Então, o que acontece? Ele mantém a orientação, tá? Repare que a direção e o sentido se mantêm, tá certo? Olha, tanto é que esse vetor aqui embaixo é paralelo a esse primeiro aqui, tá? Bom, no entanto, olha o tamanho do vetor, ou o que nós chamamos de magnitude, ou melhor dizendo, módulo do vetor. Seu tamanho, então, ficou duplicado, 2 vezes maior. Tá certo? Se eu multiplicar esse vetor V por um escalar negativo, o que vai acontecer é que ele não mantém a mesma orientação, ou seja, ele inverte o sentido. Então, tá aí, olha, o vetor menos 1. Repare que ele manteve o mesmo módulo, no entanto, ficou invertido. Olha só, a sua extremidade onde veio parar, mas ele continua tendo aqui a mesma direção do primeiro vetor, eles são paralelos, tá certo? Bom, ainda podemos somar os vetores. O que vem a ser a soma de vetores? Então vamos lá, pegar esse primeiro vetor V, tá certo? Mesmo vetor original aqui, e vamos somar com esse vetor U. O que nós fazemos aqui para somar esses dois vetores é colocá-los na mesma origem. Então, os dois têm aqui a mesma origem. Tá certo? Bom, eu vou traçar uma reta paralela ao vetor U, por exemplo, partindo da extremidade do vetor V. E vou fazer a mesma coisa partindo da extremidade do vetor U. Desenhar uma reta paralela ao vetor V. O ponto de encontro dessas retas paralelas, bem como a origem comum, vão me fornecer aí a orientação do vetor resultante. Tá aí, olha. E claro, né? Repare a extremidade do vetor resultante onde veio parar. Tá certo? Até porque aqui é a origem comum, ok? Então, nós temos aí a soma dos dois vetores, vetor V mais o vetor U, tá certo? Essa é a chamada regra do paralelogramo, tá? Isso porque nós formamos aí, olha, um paralelogramo, tá certo? Olha, um paralelogramo, ok? E o que você fez aqui foi pegar a diagonal do paralelogramo, tá certo? Existe uma outra forma de somar vetores, vamos ver? Continuando aí com a parte de soma de vetores, a outra forma, vamos pegar novamente o vetor V e o vetor U, tá certo? Em vez de colocar o vetor U na mesma origem do vetor V, eu vou colocar o vetor U na extremidade do vetor V. E repare que quando eu faço esse procedimento, tanto o anterior quanto esse, eu vou manter a mesma orientação do vetor U, tá certo? E o mesmo tamanho, o mesmo módulo, não vou mexer em nada disso. Tá? Então, vamos colocar ele na extremidade do vetor V, tá certo? Poderia ter feito o oposto, poderia ter colocado o vetor V na extremidade do vetor U sem problema nenhum. E agora, olha só, da origem do primeiro vetor, tá? Da origem do primeiro vetor V,
nesse caso, né, até a extremidade do último vetor, que é o vetor u, eu tenho aí a orientação do vetor resultante r. Então, está aí a soma dos dois vetores. Tá certo? Essa é a chamada regra do polígono. Isso porque, utilizando essa regra, para você achar o vetor resultante, você fecha aqui o polígono, tá certo? Tendo aqui, olha, uma figura geométrica, tá? Bom, essas duas regras são extremamente semelhantes, tá certo? A primeira você utiliza quando você tem dois vetores simples, então é bem tranquilo de você utilizar a regra do paralelogramo. Mas quando você tem vários vetores, essa daqui já é mais indicada, tá certo? E, inclusive, em muitos casos, ela é bem mais fácil de visualizar, ok? Como é que eu encontro o módulo, o tamanho do vetor resultante? Vamos lá. Nós vamos utilizar a chamada lei dos cossenos, tá certo? Bom, então utilizamos aqui, olha, a primeira parte, que é a regra do paralelogramo, né? Formamos aqui o paralelogramo e o vetor resultante está aqui a diagonal do paralelogramo, tá certo? Não difere nada do outro, tá? Bom, se eu quero saber qual é o módulo, o tamanho do vetor resultante, claro que eu vou precisar saber aqui esse ângulo θ, que é o ângulo formado pelos dois vetores, tá? O vetor v e o vetor u, tá certo? E utilizar a lei dos cossenos. Aqui tem uma ligeira diferença do que você já viu na matemática, tá? Isso porque aqui, olha, eu somo duas vezes o módulo do primeiro, o módulo do segundo, ou o módulo do segundo vezes o módulo do primeiro, sem problema nenhum, tá? Módulo de u, módulo de v, vezes o cosseno do ângulo θ, tá certo? Lá na matemática você deve estar acostumado com menos aqui, tá? Mas isso porque nós pegamos esse ângulo entre os dois vetores, tá certo? O que acontece na matemática é que em alguns casos você vai pegar o ângulo aqui oposto ao vetor r, tá? Por isso que aparece lá menos, tá certo? E se você for reparar, por exemplo, nesse caso aqui, nessa figura, o ângulo θ é um ângulo menor que 90 graus, portanto, o seu cosseno ele é positivo, tá certo? Quando você pega esse ângulo aqui maior que 90 graus, o cosseno desse ângulo é negativo. Aí, quando você tem um menos aqui, vai ficar menos duas vezes módulo de um, módulo do outro, vezes menos o cosseno, não é isso? Porque esse ângulo aqui vai ser negativo, o cosseno dele vai ser negativo. Somente isso, tá? Não tem diferença nenhuma aí na resolução, tanto do ponto de vista matemático, se você vai usar esse ângulo aqui, mas nós utilizamos aqui na física o ângulo entre os dois vetores, ok? Projeção de vetores. Então vamos lá, vamos pegar aqui um vetor V. Esse vetor V, ele admite dois componentes perpendiculares entre si, tá certo? Por exemplo, eu posso fazer uma projeção do vetor V na direção horizontal, tá? Numa direção perpendicular aqui, olha, a direção horizontal. Só não coloquei o ângulo de 90 graus, mas é perpendicular, tá certo? Então, eu vou ter o vetor V na direção do eixo X, por exemplo, ou na direção horizontal, como queira denominar, tá certo? E posso também projetar na vertical, olha aí, vetor V na direção do eixo Y, tá certo? É a projeção de V na direção do eixo Y. Se você pegar o vetor Vy e somar com o vetor Vx, você vai ter exatamente o vetor V, tá certo? Olha aí, ó, isso aqui é a regra do paralelogramo, tá certo? Se quiser também usar a regra do polígono, colocar o Vx aqui em cima, olha, sem problema nenhum, tá? Então, o vetor V nada mais é do que a soma desses dois vetores. Por isso que o vetor V ele admite esses dois componentes, que são perpendiculares entre si, para facilitar o nosso assunto, tá? No nosso caso aqui, muitas vezes, você precisa projetar esses vetores. Mas qual o tamanho do Vx? Qual o tamanho do Vy? Né? Quais são os seus módulos? Bom, para isso, eu preciso conhecer esse ângulo θ aqui, tá certo? Que é o ângulo formado por V e uma das direções, no caso aqui o Vx. Se eu tivesse esse outro ângulo aqui, também ia funcionar, só que aí eu teria que pegar as funções invertidas, só isso. Tá? Por exemplo, quem é o Vx? O Vx é o módulo de V vezes o cosseno de θ. Tá? Esse é o tamanho do Vx. Você pode pensar na sombra, tá certo? Sem problema nenhum. Tá? E quem é o Vy? Bom, se um é o cosseno, o outro é o seno. Se você pegar esse outro ângulo aqui, olha, o complementar aqui, olha, de θ, não é isso? Aí eu teria que pegar Vx igual a V seno, sei lá, de alfa, e Vy igual a V cosseno de alfa, tá? Só isso. Mas vai ser o mesmo tamanho, mesmo resultado, sem segredo, tá certo? Vamos para os exercícios. Nós vamos aplicar, então, esses conhecimentos aí na resolução de alguns exercícios. E depois, como eu falei anteriormente, na cinemática vetorial, tudo isso daqui nós vamos aplicar para o estudo aí do movimento na cinemática vetorial, ok? O primeiro exercício que nós vamos resolver é o exercício da página 37, a questão de número 17.
Tá certo? Espero que você tenha lido o enunciado. E, claro, tentou fazer, né? E acertou. Então, vamos só conferir a resposta? Então, vamos lá. Bom, para que esses objetos se encontrem e vão se encontrar no centro, eu preciso saber qual é o componente da velocidade radial, ou seja, a velocidade que aponta para o centro aí da figura. Então, vamos lá, vou projetar esse vetor na direção radial. Então, vai ficar VR igual a V cosseno de 60, em que VR é exatamente aí o módulo da velocidade na direção radial, tá certo? E por que o ângulo de 60 graus? Bom, porque se trata de um hexágono regular, então todos os ângulos aí envolvidos aí, olha, 60 graus, porque são vários triângulos equiláteros, não é verdade? 6, não é isso? Então, olha só, V cosseno de 60. Como a velocidade vale 2, então eu tenho o componente radial valendo 1 metro por segundo. Tá certo? Repare o seguinte, essa é a velocidade que cada ponto tem apontando para o centro. Como a velocidade sempre se mantém apontando para o outro, ou seja, paralela aí ao lado do nosso polígono, não é isso? Então eu sempre vou ter um componente radial com essa velocidade de 1 metro por segundo. Se ele tem que percorrer a aresta aí, olha, para o centro, e a aresta vale 10 metros, de acordo com o texto, então, olha, essas partículas levam 10 segundos até se encontrarem lá no centro. Tá certo? Em 10 segundos, com a velocidade de 2 metros por segundo, elas percorrem aí um ΔS de 20 metros. Tá? O que me dá aí como resposta a alternativa C. Tá? Uma questão clássica aí de projeção de vetores. E repare, não tem nenhuma dificuldade, é só você observar aí o que está sendo envolvido no problema. Claro que a dica aí, bem forte, foi que o vetor velocidade de uma partícula sempre aponta para o vetor para outra partícula. Tá certo? Essa foi a dica desse problema. Próxima questão, página 38, exercício 18. Bom, vamos lá. Ele quer saber qual é a relação entre o módulo da velocidade da sombra e o módulo da velocidade do avião, não é isso? Para isso, eu vou encontrar qual é o módulo da velocidade da sombra. Então, eu vou pegar a velocidade do avião e projetar aí no solo, não é isso? Cosseno de 30 graus. Se você reparou na figura, o ângulo aí é de 30 graus, ok? Cosseno de 30 você já sabe que vale 1/2, ok? Substitui. Como ele quer a relação da velocidade do avião sobre a velocidade da sombra, então eu vou achar 2. O que me dá como alternativa correta a letra B. Olha, uma questão muito trivial, muito simples. É só você pensar aí na questão da projeção de vetores, não tem segredo. Tá certo? Muito simples a questão. E nosso último exercício de hoje é o exercício da página 39, questão de número 19, ok? Bom, também uma questão muito clássica aí de soma de vetores, tá certo? Aplicado aí à composição de movimento, pois nós temos dois movimentos. Nós temos o arraste da embarcação, não é isso? Com 6 km por hora, que é a velocidade da correnteza, e a embarcação ela tem que seguir a trajetória em linha reta, tá certo? De uma margem para outra. Como fazer isso? Se ela tentar atravessar em linha reta, ela vai ser arrastada para a direita ao mesmo tempo que se desloca de uma margem para outra. Então a trajetória não vai ser em linha reta. Para fazê-lo, ela vai ter que ter um componente de velocidade contrário à correnteza. Olha aí. Então essa é a velocidade da embarcação, tá? Essa é a orientação da velocidade da embarcação com relação à correnteza. Aí, dessa forma, eu vou ter a velocidade da embarcação em linha reta de uma margem para outra, tá certo? Bom, o módulo dessa velocidade aqui eu já tenho. De acordo com o texto, né, ela vai percorrer 2 km em 15 minutos. Mas o que são 15 minutos? Um quarto de hora, tá? Então, 8 km por hora é a velocidade da embarcação de uma margem para outra em linha reta. Mas ela só consegue em linha reta porque ela tem que ter esse componente de velocidade aqui, olha, que uma parte dele é contrário à correnteza e a outra parte, olha, se você projetar, ele atravessa de uma margem para outra em linha reta. Tá certo? Bom, repare que aqui eu tenho um triângulo retângulo e pitagórico. Então, quanto é que vale a hipotenusa, gente? 10 km por hora. O triângulo 3, 4, 5. Tá certo? Olha, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Então, vai ficar 2 vezes 5. Ok? Bom, então tá aí. 10 km por hora é a velocidade da embarcação com relação à correnteza. O que vai me dar como alternativa correta? Letra D.
Tá certo? Olha, essa parte de composição de movimento é bem tranquila, não tem muito segredo, mas você tem que prestar atenção no que está acontecendo aqui. Por exemplo, você está numa escada rolante. Aí eu quero saber qual é a sua velocidade com relação ao solo quando você sobe a escada rolante com uma certa velocidade. Então, nesse caso, eu tenho que fazer a soma vetorial, tá? É a soma do vetor da escada rolante com relação ao solo mais a sua velocidade com relação à escada rolante. Tá certo? Aqui não vai ser diferente. Eu quero saber qual é a velocidade da embarcação com relação às margens ou com relação ao solo, se você assim preferir. Tá certo? Então, é a soma da velocidade da correnteza com relação à margem, com relação ao solo, mais a velocidade da embarcação com relação à correnteza. Tá? Ou para ficar mais fácil aqui de você visualizar, olha só, velocidade da embarcação com relação ao solo, repare, olha, vetor, é igual à velocidade da embarcação com relação à correnteza, mais a velocidade da correnteza com relação ao solo. Pronto, tá aí, olha. Você tem a velocidade da embarcação com relação ao solo. Tá certo? Repare que nesse caso, o que eu tinha aqui? Eu tinha esse módulo aqui, olha. Perdão, eu tinha esse módulo aqui, olha. Velocidade da correnteza com relação ao solo. Eu encontrei o módulo desse vetor, da embarcação com relação ao solo. Ou margem, se você preferir. E o que ele pedia era isso, olha, da embarcação com relação à correnteza. Tá certo? Muito clássico esse tipo de questão. Ok? Bom, para a próxima aula, nós vamos continuar aí falando sobre vetores. No entanto, vamos começar aí o assunto de cinemática vetorial. Vamos aplicar toda essa parte aí que nós estudamos a respeito de vetores. Também algumas definições do que vêm a ser as grandezas vetoriais dentro de cinemática vetorial, bem como vetor, deslocamento, vetor velocidade instantânea e também vetor aceleração instantânea, ok? E fazer diversos exercícios que estão envolvidos aí com essa parte, com esse assunto. É sempre importante que você tente fazer novamente os exercícios sem visualizar a resolução. Claro, restando dúvida, você pode retornar aí às nossas aulas, tá certo? Não é inscrito no canal? Então se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo, vamos lá, que custa? E também, se você gostou da iniciativa desse curso, dê o seu joinha. Até a próxima aula!